Vamos começar então a nossa reunião. São 8 horas agora, não é? Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos iluminem, nos inspirem e procuremos descobrir os meios de estabelecer sintonia com a nosso centro de consciência, nosso eixo de gravidade espiritual, o nosso self, nosso centro. Para que gostaria que fizesse menos luz na sala, esse estado de maior introspecção que a menor luminosidade nos propicia. Quais são os itens disciplinares em nossas vidas que nos podem favorecer o estado de espírito de serenidade? Nós costumamos ter desculpas para tudo. Nós costumamos colocar qualquer razão como motivo para desvio de rota. Há pessoas que se desviam da rota espiritual por questões estudantis acadêmicas, por causa da juventude. Sou muito jovem para me dedicar a questões espirituais. Outras dizem exatamente o contrário. Sou muito velho, minha oportunidade passou. Ou a pessoa está na maturidade, no meio do caminho, diz a mesma coisa. Ah, se tivesse começado antes. Se nós prestarmos atenção em qualquer quesito de reflexão que fizermos, haverá o desculpismo irresponsável. Ah, não tenho dinheiro. Ah, tenho dinheiro demais e muitas responsabilidades. Ah, tenho dinheiro em medida mediana, eu preciso trabalhar para ter mais. A mesma coisa sobre influência e poder, vida afetiva, amical. Tudo é motivo para, se quisermos observar situações da perspectiva do ego, encontrarmos razões para a fuga. E esquecemos a voz da paz. E esquecemos que a serenidade do cristianismo primordial que palpita em nossos corações nos pede a priorização do essencial. Utilizamos ainda laços sagrados, mas meus filhos precisam mais de mim. Mas meus pais precisam mais de mim. Mas meu cônjuge precisa mais de mim. Mas meu corpo está doente e precisa mais de mim. E nós sempre colocamos em quinto, em décimo, em último lugar os assuntos espirituais. Queremos tratar Deus e a espiritualidade como 911, como se fala nos Estados Unidos, número de emergência. Queremos que venha apagar um incêndio. Estou numa situação difícil, vou recorrer à prece. Nos filmes nós vemos isso. Se você tem uma fé, comece a rezar. Mas a pessoa só deve começar a rezar na hora do desespero? E ela espera que Deus atenda na hora do desespero? Por misericórdia, muitas vezes Deus atende na hora do desespero. Mas muitas vezes a divina providência não vai atender para que a pessoa ultrapasse essa fase de só procurar na hora do desespero. Aí nós vemos pessoas dizerem: minhas preces não são ouvidas. As preces às vezes estão erradas em suas motivações e, mais do que motivações, no foco. A motivação de a pessoa estar mal. E o foco de preciso resolver desta forma o meu problema. E a pessoa fecha a sua visão em entender que a prece só vai ser respondida se aquilo que ela espera acontecer. Como se nós pudéssemos orientar a divina providência. Nós precisamos amadurecer muito nossa imagem, nosso conceito mental. Permitam o pleonasmo. A imagem conceito de fé.
Fé como busca de uma lucidez mais profunda e não como uma escora em que nos apoiemos porque temos um dos membros da alma viciados. Se deixamos um membro físico sem utilização, nós sabemos, os músculos tendem a atrofiar. Nós julgamos que podemos fazer isso com a nossa alma, a nossa mente como um todo. Deixamos o espírito de autodisciplina relaxado e ou o espírito de racionalidade pragmática relaxado e ou o espírito de iniciativas emergenciais relaxado. E queremos que a fé e as forças de Deus substituam esses vetores psicológicos que compõem obrigações nossas. Isso já foi dito inúmeras vezes. Nós percebemos, quando refletimos em torno do assunto, sabemos que no plano físico da Terra dos dias que correm, esse tipo de vacilação, esse tipo de equívoco é extremamente comum, é generalizado. Podemos falar sem receio de exagero, é generalizado. Mas aqui a gente alude a essa experiência para que a gente perceba como a gente mesmo cai na mesma viciação arquimilenar da bajulação das forças do céu, como se Deus fosse um grande monarca tirânico que precise da nossa adulação para que, à base de se sentir pacificado ou agradado com nossa adulação, nos atenda. Prece não é uma forma de afagar o ego de Deus. Deus não tem ego. Parece uma afirmativa tão dispensável. Dizer que Deus tem ego não é bem absurdo? Mas é comum agirmos como se Deus fosse aquela mãe meio mole, que se a gente pede muito ela atende. Aquele pai meio irresponsável, que se a gente pressiona muito, faz um dengo, ele atende. Então são projeções humanizadas, são deformações conceituais. E a gente paga o preço dessa distorção perceptiva. Se nós enxergamos de forma tão elementar Deus, se nós queremos ter essa visão psicologicamente antropomórfica de Deus, ou seja, Deus com a psique humanizada, e que assim como um ser humano, se eu trato melhor, eu devo ter uma atenção especial, os preferidos de Deus, os eleitos de Deus, o povo eleito de Deus. Essas distorções são tão arcaicas, estão tão enraizadas em nosso inconsciente coletivo que nós encontramos em textos sagrados, incluindo a Bíblia. Isso são hoje metáforas, devem ser lidas como metáforas. O povo eleito de Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Aqui, Eugênia Spazia e os amigos espirituais de nossa instituição pedem para dizer: muitos não, todos são chamados, poucos se escolhem. Não são todos exatamente porque não são todos ao mesmo tempo. De acordo com a fase evolutiva em que estejamos, podemos ter chegado ao momento de sermos chamados. Mas precisaremos escolher as disciplinas, as renúncias. Estamos dispostos a abdicar de certas comodidades emocionais internas, ninguém vai enxergar. Quando se fala em renunciar, as pessoas pensam em renunciar a uma posição de poder,
Sem dúvida, muitas vezes implica isso. A uma posição de status, renunciar a ter títulos, sem dúvida, às vezes também implica isso. Renunciar à vida afetiva, sim, pode ser muito nobre isso. Renunciar à vida familiar, nossa, como é difícil isso, e pode ser necessário. Família biológica, quero dizer. Podemos ser chamados a nos desligar de uma série de atitudes que nos trazem respeitabilidade. Lembremos que fariseus e saduceus eram cumpridores da lei e das convenções de seu tempo. Eram pessoas de bem, assim eram vistas como tais. Mas são as gratificações passageiras, sem qualquer proposta de estoicismo amargo, de vivermos como existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, cobrir-se de cinzas e trazer o silício. Não se trata de autoflagelação psicológica, nem de aprisionarmos a nossa personalidade humana a uma pseudo-atitude angelical. Nós devemos sempre adotar, a nossa corrente de pensamento chama atenção sempre para isso, uma postura de respeito à nossa humanidade, às nossas necessidades humanas normais, das fisiológicas, passando pelas psicológicas e sociais, chegando às espirituais, mas colocando na ordem da prioridade as espirituais. Depois chegamos às outras. Pertencer a essa ou aquela religião pode ser importante para alguns, mas não é o essencial. No capítulo de espiritualidade ou religiosidade autênticas, observemos que os movimentos religiosos, todos eles tendem a degenerar a espiritualidade. Isso foi uma afirmação de Jung, mas muito claramente verificável na história das religiões e também nas religiões do presente. Em grande medida, os movimentos religiosos deturpam a espiritualidade em sua pureza original. A fé viva desaparece. Mas a religiosidade em pequenas comunidades, em pequenos grupos, entre pessoas que se sintam realmente irmãs umas das outras, sinceramente irmãs, não no arquétipo do fraterno, da disputa intestina, das atitudes egóicas e dissimuladas, de competição, das mínimas às máximas coisas, mas irmandade no sentido de alinhamento com um propósito, com um ideal e com um comportamento devocional principalmente. Nessas pequenas comunidades, nesse espírito de pequenas comunidades, porque eis o grande desafio, levar o espírito de pequenas comunidades a muitas pessoas. Esse é um desafio que a nossa instituição está tentando levar a efeito. Começa com algumas iniciativas simples, algumas diretrizes que são características do meu próprio perfil psicológico, de mim como representante encarnado dessa escola de pensamento. Não sou afeito a viagens. Então, essa ideia de estar levando, nos anos 90 viajei mais, muito mais do que nos anos 2000, e nos anos 2000 muito mais do que nos anos 2010, e assim será. A minha tendência pode ser modificado, lógico, mas a tendência é ficar em grupos pequenos, falando à distância para grupos grandes. Algumas pessoas no início da campanha da palestra para jovens do próximo domingo, de fora disseram: quando chega aqui, dá para vir aqui, está tão longe da minha cidade. Então, Luigi informava. Mas para quem está fora de Sergipe, a transmissão é ao vivo pela internet. Só em Sergipe é que a transmissão não acontece pela internet. Para que a pessoa seja compelida a se beneficiar com as energias do ambiente. A entrada é gratuita, mas não vai haver transmissão para o estado de Sergipe. Para a Grande Aracaju, as pessoas têm que fazer o esforço de se mobilizarem.
as pessoas têm que fazer, temos que fazer o esforço. Pelo comportamento externo no corpo, nós revelamos alguma coisa. Nós nem queremos fazer por fora. Que dirá conseguiremos fazer? Que se dirá se conseguiríamos fazer alguma coisa por dentro, que é muito mais difícil? Essa fala pseudo-sábia, enganadora, não precisa uma igreja ou um templo, porque Deus está em toda parte, eu oro para Deus em casa. Isso é uma falácia. A pessoa não adquire conhecimento sem ir a escolas. A pessoa não se torna um profissional de prestígio sem visitar os ambientes de sua atividade profissional. Não existe espiritualidade sem o esforço de se agregar a comunidades de pessoas com propósitos afins. Isso é uma falácia óbvia, elementar. E isso é divulgado, as pessoas enchem a boca como se... É um clichê bem repetido e falso, mentiroso. A pessoa não está mentindo, ela está enganada, ela foi hipnotizada a acreditar naquilo. E ela acredita, porque é cômodo. É melhor não só não ir a uma igreja, mas é melhor não passar pelas sucessivas decepções, de tentativas de visitar ambientes com que não nos afinamos, com os quais não sentimos afinidade espiritual. Isso é frustrante. Vamos a uma igreja de determinada corrente espiritual, para outra, centro espírita, o que for, aquele outro. Todas as religiões são fundamentalmente boas, quase todas. Raras são voltadas para o mal. As cristãs, quase todas, são do bem. Algumas escolas neopentecostais estranhas, mas nós não precisamos falar sobre isso, que isso também é evidente. Mas se numa só religião, Igreja Católica, a pessoa pode encontrar, primeiro tem que ver se ela tem afinidade com as correntes, vamos dizer, as linhas principiológicas fundamentais, as linhas filosóficas fundamentais da doutrina católica. Aquilo satisfaz a pessoa? Ela tem que se perguntar, antes de perguntar se gostou do padre fulano ou padre cicrano, ou se gostou do sermão, ela tem que saber o que é o catolicismo. Eu nasci em família católica, por isso eu frequento. Eu nasci em família católica também. Quase todos nós nascemos em famílias católicas. A questão é saber se nós fazemos uma escolha consciente, depois de adultos, em continuar na Igreja Católica, porque essa é uma escolha nossa. E não porque papai e mamãe, quando éramos um bebê, nos batizou. Isso é tão primário que chega a ser vergonhoso. É diferente da pessoa que nasceu num seio católico, mas nós sabemos que ela tem uma convicção católica lúcida. Ela responde de forma crítica, consciente, a questionamentos, a perquisições que façamos de assuntos teológicos sérios. A maior parte das pessoas, em sua feição religiosa, apenas adentram as religiões sem permitir que o espírito de religiosidade ou espiritualidade adentre seus corações e suas consciências. E é isso que nos arrebata a um plano mais alto de consciência. É isso que pode nos fazer sentir a bliss, como disse Joseph Campbell. A bem-aventurança em qualquer religião. E isso é um esforço, é um trabalho. Assim como um adolescente, ninguém acha estressante, ninguém acha errado que um adolescente sofra um estresse entre 15, 17, 18 anos, de escolher o exame vestibular que queira se submeter. A tortura não deixa de ser, de se submeter a vários testes vocacionais, a conversar com pessoas, a ouvir profissionais, é uma busca. E quantas vezes esses jovens, e muitos de vocês que estão me ouvindo passaram por isso ou estão passando, começam uma faculdade e desistem, e começam uma nova faculdade, e às vezes uma segunda, uma terceira, até que encontrem a área de sua vocação. Não a área de uma utopia, de uma idealidade, mas as pessoas esperam, caem na ilusão com relação à espiritualidade nos dois sentidos. Primeiro, querem encontrar seu caminho espiritual sem o esforço que se faz para encontrar a profissão certa. E segundo,
quer encontrar uma espiritualidade ou uma religião ideal, utópica. Se há trabalho para na vida profissional nos encontrarmos, como é que nós vamos esperar facilidade para a realização por excelência, que é encontrar um universo, um segmento social, ou um conjunto de pessoas, ou antes que isso tudo, um conjunto de ideias que nos satisfaça profundamente as almas, que responda aos nossos reclamos mais profundos como ser consciente. Enquanto agirmos como crianças ou como pessoas com retardo mental grave, porque aí o retardo mental, falo permitam o tom politicamente incorreto, é que é um retardo moral conveniente. Nós nos iludimos, repetimos a mesma mentira, não é? A mentira pregada contra nós próprios, é isso mesmo. Ambientes mais cultos, a mais percentual de pessoas ateias, claro, ninguém quer dogmatismo nem visão fanática, é isso que começa a desaparecer. Esse tipo de religião não presta, sem dúvida. Assim como a política bairrista ou política eleitoreira não presta, assim como medicina mal aplicada ou qualquer profissão mal aplicada não presta, não prestam nenhuma profissão aplicada de forma incorreta, nenhuma área do saber humano. Vamos ser mais amplos. Arte mal vivida deturpa sentimentos. Da mesma forma, religião, política, ciência mal aplicada. E aí, o perigo do Armagedon nuclear, com esse perigo de proliferação de armas bélico-nucleares que agora vemos acontecer no Oriente Médio, com aquele pessoal que não chegou à fase de sociedades democráticas. Ninguém fala mal da ciência, não é? Ninguém diz que o mal da humanidade é a ciência, seria uma loucura dizer. Mas por que nós dizemos que a religião é o mal da humanidade? Porque é prático, é cômodo para o nosso emocional primário, porque isso não vai salvar ninguém. As maiores atrocidades não foram cometidas pelas religiões, mas sim por governos totalitaristas de direita ou de esquerda. Ou seja, não é o comunismo. O nazifascismo, a visão do totalitarismo de direita, o comunismo de Mao Tse-tung ou de Stalin. As maiores atrocidades, a Segunda Guerra Mundial, os horrores dentro dos seus países, na Rússia e na China, Stalin e Mao Tse-tung, respectivamente, foram provocados por visões, políticas totalitárias, não importando se de direita, de esquerda, isso é uma bobagem, que é direita, do que é esquerda, do que é centro, tolice. Espiritualidade a propósito. Espiritualidade é sabermos quem somos, seres. Pierre Teilhard de Chardin nos disse, teólogo francês, somos seres espirituais que provisoriamente temos experiência humana e não o inverso, seres humanos que têm experiência espiritual. Circunstancialmente aportamos em corpos físicos. Circunstancialmente mesmo, nossos corpos são muito frágeis. Podemos morrer a qualquer momento. Aqui acontece a chancela sem precedentes, embora provisória. Isso vai acabar, todos vamos falecer, é óbvio. Mas como isso está acontecendo matematicamente, seria impossível, mais de um quarto de século, ninguém desencarnar num grupo que há mais de 5 anos tem mais de 200 pessoas em toda a faixa etária. Mas vamos todos desencarnar. Amanhã, um de nós ou vários de nós pode ou podem não estar aqui. Quantas pessoas nós cumprimentamos? É comum nós lembrarmos, me encontrei com fulano, das pessoas que conhecemos que já foram a óbito. Eu estava conversando com ele ou com ela, me bati no supermercado, no trabalho,
cumprimentei, interessante. Quem diria que era a última vez que eu estava falando com aquela pessoa? E quando é com um ente querido é doloroso. Tem uma discussão séria com o ente querido e logo em seguida o ente querido desencarna. Ou descobri que sempre foi medíocre na relação afetiva com uma pessoa que era muito importante para alguém. Mas por que a gente sempre tem que ter essa ideia que morreu, agora eu valorizo? Me largou, me desprezou, agora eu valorizo. Quando é que a gente vai sair dessa psicologia de high school? Desculpem o preconceito, porque há muito jovem no ensino médio que não tem essa psicologia. Mas eu quero dizer a média. Porque no ensino médio, quem está na adolescência tem esse comportamento, é compreensível. Não é crítica porque é normal. O problema é a pessoa ter 50, ter 60 e agir assim com filhos, com parentes, com cônjuges. Não damos atenção ao essencial. Colocamos o essencial em plano secundário. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus é amor. Deus é Deus. Uma das suas atribuições é o amor infinito. Uma das que nós podemos alcançar. Porque nossas percepções são limitadas e nós compreendemos apenas algumas. É exatamente essa pobreza na concepção de Deus que faz com que algumas pessoas, julgando-se mais inteligentes, abandonem a fé e a espiritualidade. Mas como Deus pode existir? Como Deus pode ser amor se uma criança morre de câncer? Essa pessoa fala como se estivesse descobrindo a pólvora, como se nenhuma pessoa de espiritualidade madura houvesse refletido sobre isso. Como se fosse, peguei você, e agora? Deus é o Deus dos terremotos. E não só das noites que renovam, ou das tempestades que renovam a atmosfera. Deus é o Deus dos vulcões, que criou o ser humano, que criou a bomba atômica. Deus é o Deus da totalidade, necessariamente. Permite que tudo isso exista para que cresçamos através dessas experiências. E nós, individual e coletivamente, precisamos fazer escolhas de destino. A escolha por nossa linha de eventos, a linha de eventos em nossas vidas, essa escolha é nossa. De todos os dias. Não podemos relaxar, descansar em automatismos como se a fé e a espiritualidade fossem uma área de hábitos automáticos. Permitam quase a redundância que existem bons hábitos de exercício crítico que não pode o exercício crítico, por exemplo, o exercício da reflexão sistemática, não sai do campo do automatismo. Pois bem, a pessoa, se querem fazer oração, aquela coisa automática, blá, 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 da oração, e vamos lá, e agora eu fecho os olhos e fico relaxado, o espírito vai baixar, etc. Até hoje, algumas pessoas ficam curiosas por eu dizer, por exemplo, que eu acompanho as incorporações e as manifestações dos benfeitores espirituais por meu intermédio. Eles querem isso. Eles querem os seus porta-vozes, não marionetes ou fantoches, correspondendo em consonância com o pensamento deles. Agirmos em concerto, agirmos em parlamento, em assembleias lúcidas. Se aqui no plano físico nós sabemos que as pessoas devemos agir para atingir conclusões de melhor qualidade em interações livres de experiências, de partilha de opinião, vocês imaginem, ou nós imaginemos, o que não acontece nesse sentido no plano maior. Existe, como disse Kardec, de fato, a aristocracia intelecto-moral regendo
as relações entre faixas de consciência. Claro, o plano superior, o plano do bem, tem que ter predomínio sobre o plano do mal. Mas eu quero dizer, dentro do plano do bem, os componentes do plano do bem, não há nada que se assemelhe a uma autocracia. Nada. Há uma fraternidade lúcida de muito respeito, de sentimentos anti-egóicos, mas de muito sentido de responsabilidade, porque é comum pessoas não egóicas serem relaxadas, covardes, passivas. Nós precisamos ter a mobilização, que é mais comum em pessoas egóicas e passionais, o espírito de serviço, o dinamismo de quem quer tomar iniciativas, e simultaneamente com o ego ou os aspectos destrutivos do ego fora de cena. Desafio extraordinário. É o desafio do processo evolutivo na condição humana. Uma das boas óticas de observação do desafio evolutivo na condição humana é termos esta ótica. Os mestres espirituais querem e estão nos ajudando por intermédio da ressonância em nossas próprias consciências. De acordo com a nossa decisão de estagiar numa certa faixa e de querermos continuar naquela faixa. Porque às vezes estamos numa certa faixa de reflexão, como a que estamos apresentando agora, e chega uma certa hora, não, isso dói demais, é muito cansativo, é difícil, isso é baixo astral, não vou aguentar. E pimba, a pessoa se deixa resvalar gostosamente para o pântano fétido, como disse o Espírito Emmanuel para o Chico Xavier, para as delícias do adubo, da podridão. Os prazeres físicos, Emmanuel diz, são como adubo para a semente. E tem gente que não quer abandonar as delícias do adubo. A semente tem que se quebrar. Lembram quando eu falei no domingo passado? Ela é colocada na cova escura da eira. Ela depois é enterrada viva. A semente é viva. Ela é umedecida pela irrigação e ela é cercada de podridão ou de agentes químicos que são os fertilizantes. E ela tem que fazer um esforço de dentro para fora para romper-se, ela mesma dilacerar-se, alimentar-se da podridão e avançar sozinha, atravessando a terra que a soterrou, sem ajuda, na direção da luz do sol. Uma semente faz isso e nós queremos tapinhas nas costas e cafuné. Eu não sei se pessoas fora de Sergipe conhecem o significado. Aquele carinhozinho no cucuruto da criança, no alto da cabeça da criança, para ela ficar sonolenta e dormir. Nós queremos um carinhozinho na cabeça da mamãezinha com o bebê e tapinhas nas costas dos amigos para resolvermos assuntos essenciais, complexos, desafios constantes, difíceis. Não é simples. Dizer que é difícil não é trazer uma má notícia, é libertador, porque isso é um fato. Isso é a realidade espiritual. Não é uma visão pessimista, não é uma conversa de mau gosto. Mau gosto é ilusão. Notícia ruim é a gente se iludir. É a gente perpetuar as causas do próprio sofrimento. O verdadeiro sofrimento. Nada da postura escapista permite uma crítica assaz, ousada. Não a postura escapista do Oriente de cesse o desejo para que você não sofra. Sem repulsa nem desejo, você para de sofrer e não sente nada. Isolar-se numa postura meditativa comodista. Não estou dizendo que toda pessoa de visão orientalista ou os próprios orientais espirituais têm essa visão. Tanto que existe o conceito do Bodhisattva, aquela criatura búdica
ou pré-búdica, que no momento de iminência de adentrar o nirvana, renuncia ao paraíso para socorrer todas as criaturas que não chegaram àquela felicidade suprema. E decide só adentrar o paraíso quando a última criatura do universo também adentrar. É uma metáfora poética, mas filosoficamente correta. Nós temos que mudar, não é suspender desejos e aversões. É refinar esse processo. Em vez de ficarmos como crianças, eu não gosto de carrinho, eu gosto de boneca, eu não gosto de brincar de bicicleta, eu gosto de videogame. Começarmos a ter escolhas, afinidades, simpatias e antipatias em níveis mais altos. Nos desenvolvermos como pessoas, como intelecto e como emoção. Precisamos nos tornar pessoas mais inteligentes no sentido amplo, sábias, dir-se-ia no passado. Isso é um caminho de felicidade autêntica, não de alegria à base de encher a cara para ficar alegre, com altos decibéis, todo mundo suando atrás de um trio elétrico. Há pessoas que estão nessa faixa, respeitemos, ótimo, precisa haver isso aí. Mas à medida que a pessoa amadurece, em qualquer faixa etária, ela começa a buscar prazeres diferentes, ela não está deixando de curtir a vida. Ela pode estar desfrutando muito melhor. O prazer de ler um livro do agrado da pessoa pode ser muito, mas incomparavelmente mais profundo do que assistir a um filme. Assistir a um filme pode ser, se for do gosto da pessoa, um prazer muito mais eficaz para fazer a alegria de alguém do que uma refeição ou um ato sexual. Embora não devamos abdicar do ato sexual, da refeição, vocês compreendem? Da casa de shows, a pessoa quer o show, tapa os ouvidos um pouquinho com alguma coisa, porque aqueles decibéis exagerados. Gerações inteiras, os especialistas, li recentemente especialista em audição, e eu vi um médico falar a mesma coisa. Crianças com 10, 11, 12 anos, com lesões auditivas irreversíveis, como se estivessem na terceira idade, por causa de fones de ouvido, etc. Então, que nós respeitemos os nossos lados infantis. Eu ainda gosto, a pessoa que goste de certos joguinhos eletrônicos, viva isso, tem esse momento, mas não se prenda a isso. Isso não satisfaz espírito de ninguém, nem espíritos pouco desenvolvidos, apenas de acordo com o grau evolutivo de um espírito encarnado ou desencarnado. O percentual de necessidades espirituais é maior, percentual e consistência, ou seja, é tamanho e qualidade da necessidade. Não é mais qualquer discurso ou qualquer prática espiritual que satisfaz essa pessoa. A extensão de tempo que a pessoa aplica de energia e recursos em sua vida para a espiritualidade aumenta naturalmente. E essa prática espiritual pode não ser religiosa, pode ser humanista, humanitária. Um trabalho filantrópico gigante, desvinculado de uma religião. Há filantropos assim. Nós os conhecemos. Todo mundo pode observar isso na imprensa, porque alguns vão interpretar que às vezes a pessoa está fazendo um jogo de cena, isso ocorre por conta da qualidade da interpretação que cada um faça de pessoas e eventos. Nós não podemos esperar que todo mundo interprete no mesmo nível de clareza outras pessoas se não conseguem enxergar-se nem a si próprias com muita fidedignidade. Cabe-nos, se estamos numa escola de espiritualidade, uma corrente, estamos numa universidade do espírito. Porque na escola dá uma ideia, porque quando falamos de escola, a escola no sentido clássico, corrente de pensamento, a escola aristotélica, não é? Mas no vernáculo, escola da ideia de escolinha. Tocou a sirene, pega a merendeira, hora de lanchar. Quando é que a aula acaba? Fazer dever de casa, que chato. Quando é que é férias? Vai ter feriado?
esse estado emocional deve ser substituído pelo espírito universitário das pessoas que, não adolescentes em fase tardia da adolescência, no final da adolescência, que estão entrando na universidade apenas para obter o diploma. Muitos não estão assim. Eu estou falando do espírito universitário daqueles pesquisadores, professores e alunos interessados na busca do saber, da pesquisa, da descoberta, da permuta de ideias. Se estamos num ambiente, e eu sei que a nossa instituição tem esse traço muito claro, por isso somos uma minoria honrosa. Temos essa estrutura gigantesca do 1.400.000 fãs no Facebook, é uma coisa colossal para o que somos, para o nosso perfil cultural da nossa organização. É surpreendente que sejamos tão grandes e sempre fomos em cada década. Em 96, via satélite para o Brasil inteiro. Em 2001, rede nacional para o Brasil inteiro. Estranho. Nós temos um perfil de pequeno grupo, porque só poucos conseguem aguentar certas falas ou processar, não conseguem nem alcançar. A pessoa é inteligente, instruída, e no entanto ouve e não processa. Não processa porque não tem maturidade psicológica para alcançar o que nós estamos colocando. Mas quem tem, quem pertence ao nosso grupo evolutivo, tem fome, tem sede do que eu estou dizendo. E isso não se trata de criar uma casta de privilegiados. De novo, aquele vício que falamos no início da nossa fala. Eleitos de Deus, povo preferido. Não. É uma questão de idade espiritual. Ninguém é especial por ter 50 anos e tem necessidades diferentes de uma pessoa de 15. Apenas ter 50 anos. E espiritualmente existe isso. A faixa etária do corpo vai dificultar a manifestação da maturidade espiritual, mas existe isso. E há pessoas que estão na nossa faixa de necessidade espiritual, eu digo nossa faixa média do nosso grupo. Pessoas que não estão aqui por causa das não mortes, porque não vou morrer, todo mundo vai morrer, não é? Vemos como uma sinalização, a gente fala muito sobre isso porque é uma sinalização extraordinária para essa era de tanto cinismo, tanto relativismo, tanto questionamento por tudo por nada, só não se quer aceitar o fundamental. Quem precisa de ouvir o discurso da nossa causa precisa muito e não está encontrando em outro lugar. Para essas pessoas, porque provavelmente essa gravação vai ser publicada, porque estamos falando para um grupo pequeno, de uma palestra fechada, exclusiva para os componentes das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. Nós que, apesar de seguirmos Kardec, também seguimos Jung, seguimos os autores medievais alquimistas e os autores de física quântica. Nós não somos, portanto, um grupo religioso, somos um grupo de espiritualidade. Para quem quiser ter ou não ter religião, alguns podem nos ver espíritas, nós não somos os espíritas kardecistas que o digam, com todo respeito aos kardecistas e os componentes de quaisquer religiões. Para essas pessoas, minha sugestão enfática é começar dos que me ouvem agora, seja em nosso núcleo central, sejam aqueles que nos assistem à distância ao vivo. Atenção! Essas falas do plano sublime, de que estou sendo um mero porta-voz, não acontecem por acaso. Não é à toa. Isso já foi tão repetido. Isso é um jargão batido. Mas vamos lá. Não é à toa. Não é em vão. Não é um acidente que agora estejamos ouvindo o que estamos ouvindo. Às vezes é um último chamado antes que a pessoa se desvie, mais gravemente, porque pode já estar começando um desvio. Vamos verificar, então, para sermos práticos, diante desse chamado mais forte, onde estão as minhas áreas de incoerência mais fortes e o que é que eu posso fazer por estabelecer uma disciplina permanente, que eu monitore, que eu vigie sua
realização sistemática, o atendimento dessa disciplina. Se eu estou deficiente em oração, se eu estou deficiente em frequência a um grupo religioso espiritual, não precisa ser uma religião convencional, não precisa ser um grupo organizado formalmente. Há pessoas que se sentem ligadas ao nosso grupo à distância, pela internet, por exemplo. Quebremos os paradigmas do que seja pertencer a um grupo. O que é o pertencimento hoje em dia, não é? Se nós criamos disciplinas porque a pessoa, se não sai de casa para um agrupamento, porque eu sintonizo com essa instituição, cujo mestre espiritual é Mateus Anacleto e Eugênia Aspásia, cujos mestres são esses. Como não tenho na minha cidade, vou ter que ficar acompanhando a distância pela internet. A pessoa vai ter apenas que ter uma disciplina muito maior para se exigir naquele horário, se sentar e realmente acompanhar as atividades semanais que ela julgue importantes. Como, por exemplo, a do domingo, por exemplo, essa. Existe sempre uma lista das pessoas que estão à distância, porque nas terças e quintas não é aberta ao grande público. Apenas algumas pessoas mais ligadas à instituição fora do estado do país têm acesso a isso. E os dois núcleos principais da instituição fora do nosso núcleo central em Sergipe, Aracaju. Por que numa cidade tão pequena, uma capital desimportante do Nordeste? Por quê? Interessante, não é? Observemos os grandes movimentos espirituais do passado. Não será em grandes centros que nós faremos grandes mudanças, porque os grandes centros constituem psicosferas sufocantes para a espontaneidade inexorável, inerente ao espírito. Maria Santíssima tem se comunicado pelo Espírito Eugênia Aspásia com a assinatura do Fenômeno das Não Mortes todas as semanas, assim como é por meio de nossa instituição, assim como fez em ambientes simples, no meio de um matagal. Não era bem um matagal, não é? Um ambiente de pastoreio. No interior de Portugal, um país desimportante há séculos na Europa. No início do século passado. Uma menina analfabeta no interior da França, lá, numa cidade tão desimportante que falava um dialeto incompreensível para quem conhecesse francês. Maria Santíssima parece a Bernadette Soubirous, Nossa Senhora de Lourdes, para quem não conhece, em cima de uma lixeira, em meio a odores fétidos. Ali ela fez um transe e viu à distância, ou muito próxima, porque a não localidade da física quântica já nos dá a ideia de que seja isso. Estava ali ou à distância, não importa, era a sintonia da alma santa de Bernadette Soubirous. Enquanto algumas pessoas entram em ambientes carregados e dizem, me intoxiquei, me perturbei, ela foi uma lixeira e na lixeira viu Maria Santíssima. Tudo bem que substâncias químicas tóxicas, como o gás sulfídrico, o sulfeto de hidrogênio, desculpe se eu estiver me equivocando com algum termo técnico, pode gerar estados alterados de consciência. São fatores psicogênicos. Mas e os fenômenos que ocorreram em seguida à aparição de Maria Santíssima em Lourdes? E o movimento internacional que se estabeleceu depois disso, e o corpo incorrupto dela até hoje, etc, etc. E o enfrentamento que ela fez da cúpula da Igreja Católica. Ela estava na Igreja Católica porque não havia alternativa, mas ela enfrentou a cúpula da Igreja enquanto pôde, até morrer. Cúpulas, religiões convencionais. Quando vamos nos afastar disso? Poder, ego, desejo de supremacia, manipulações, pressões. Quando vamos liberar esse fardo? Jesus disse, vós que estáis cansados, vinde a mim. Descansai, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. É um paradoxo completo, mas
A excelência da espiritualidade é isso, essa serenidade, esse voltar ao nosso eixo que falávamos no início de nossa pequena preleção aqui, em conjunto com os nossos benfeitores, amigos espirituais, voltar ao nosso eixo de gravidade espiritual. Permitam usar o princípio da gravidade para dar a ideia de que temos que gravitar para dentro e não para fora. Temos que nos sentir unidos ao que interessa, ao que mais importa, ao essencial. Não se adia a vida, tudo pode esperar, não a vida. Respiramos a todo momento. Não se pode viver sem oxigênio, mas as pessoas imaginam que podem viver sem prece ou disciplinas espirituais equivalentes como a meditação, a interação com espíritos e faixas mais altas de consciência, etc. A vida, a espiritualidade e, por conseguinte, a felicidade não são adiáveis. Não podemos adiar a respiração. Estou hoje muito mal, vou ficar sem respirar. A gente consegue ficar sem comer, adoece. A gente consegue ficar sem fazer sexo ou sublimar o sexo também, adoece. Se não fizer ou não sublimar. A gente consegue viver sem espiritualidade e adoece. Gravemente, psicológica e moralmente. E ficamos infelizes. Felicidade não é viver alegre, não um sorriso estampado no rosto, não um estado de euforia. Felicidade, temos que mudar o nosso conceito de felicidade, tem a ver com a realização profunda da alma. Isso é intraduzível em palavras, mas quem vive sabe e não tem como transferir. É intransferível a experiência da legítima felicidade, e que cada pessoa terá ao seu modo. Na realização da sua vocação profissional, familiar e espiritual, em todas as áreas. Nós não devemos abandonar nossos compromissos e responsabilidades profissionais, familiares, financeiros, nada disso. Alguns até podem sentir que devem viver uma vida religiosa, se quiser dizer assim, ou espiritual plena. Alguns têm essa necessidade. Eu sou uma dessas pessoas. Mas o essencial, e é para todos, é trazermos a espiritualidade para todos os setores, departamentos de nossas vidas. Isso sim é essencial. O cristão está no mundo sem ser do mundo, disse nosso Senhor Jesus. Esse sim, nosso mestre. Podemos não ter religião, mas cristãos, se entendemos o cristianismo lato sensu como uma religião, sim, somos cristãos. Mas vemos Jesus muito mais do que como um fundador de religião. Entendemos como a mente mais extraordinária que falou na Terra e que deve ser interpretada com cuidado até hoje, essa mente extraordinária, esse maior gênio que passou pela Terra. E é claro que se ele falava dos assuntos mais profundos e os essenciais, ele falou de espiritualidade. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Uma pessoa, sobre o ser humano, os nossos corações. O reino dos céus está dentro de vós. Recordam-se disso? Chegou para a samaritana. Haverá dia em que o Pai será adorado não em templos de pedra, mas em espírito e verdade. É necessário haver templos, é necessário haver religiões convencionais, com cúpulas e tudo. São necessidades transitórias. O essencial é o espírito, é a espiritualidade. Desvestida de formas, desvestida de ilusões, desvestida de atavios perigosos, malevolentes, que nos afastam do que realmente é espiritualidade, o sopro, o hausto de Deus, sobre nós, dentro de nós, para sempre. Beijo no coração de todas e todos, agradecido pela atenção respeitosa e pela inspiração dos mestres e mestras da espiritualidade. Benjamin.